Imagine deixar o maior sucesso da sua vida para caminhar em uma estrada vazia, em direção ao nada. Você faria isso? A lógica diz: fique onde as coisas estão acontecendo. Mas a voz de Deus às vezes sussurra: vá para o deserto. Hoje, vamos desvendar a história de um homem que recebeu uma ordem que não fazia o menor sentido humano. Ele saiu do centro das atenções para uma estrada esquecida. E porque ele obedeceu sem questionar, o destino de um continente inteiro foi transformado. Se você sente que Deus te tirou do conforto e te colocou em um lugar silencioso, preste muita atenção. O que você chama de solidão, Deus pode estar chamando de missão. A Bíblia está repleta de momentos onde a matemática de Deus não bate com a nossa. Em Atos capítulo 8, vemos Filipe. Ele não era um apóstolo famoso como Pedro ou João, mas Deus o estava usando para fazer a terra tremer em Samaria. Milagres, curas, demônios sendo expulsos, a cidade estava em festa. Mas, de repente, no auge desse movimento, um anjo do Senhor aparece com uma ordem estranha. Levanta-te e vai para o sul, para a estrada que desce de Jerusalém a Gaza, que está deserta. Por que sair de onde o fogo está caindo para ir a um lugar onde não há ninguém? Existe um detalhe nessa estrada, uma coincidência divina que estava marcada no relógio do céu há séculos, que vamos revelar daqui a pouco. Algo que prova que Deus nunca chega atrasado. Se você está buscando entender o propósito do seu deserto atual, fique comigo até o final. O que vamos descobrir nas areias dessa estrada vai mudar a forma como você ouve a voz do Espírito Santo. Para entendermos o peso dessa obediência, precisamos olhar para onde Filipe estava. Samaria era o lugar do improvável. Judeus e samaritanos não se falavam, mas o Evangelho quebrou essa barreira. Filipe estava vivendo o sonho de qualquer evangelista. Frutos, resultados, alegria coletiva. Você já se sentiu assim? Quando tudo na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, parece estar fluindo perfeitamente. É fácil obedecer a Deus quando estamos no topo da montanha. É confortável. Muitas vezes, nos apegamos às bênçãos e esquecemos do abençoador. Achamos que, porque Deus está nos usando em um lugar, ficaremos lá para sempre. Mas o Espírito sopra onde quer. A pergunta que precisamos fazer hoje é: o seu compromisso é com o sucesso visível ou com a voz de Deus? José foi arrancado da casa do pai para governar no Egito. Davi foi tirado do pasto para o palácio. Deus sempre move aqueles que Ele quer promover. Mas antes da promoção, vem o teste da obediência cega. O anjo do Senhor não disse a Filipe o que ele faria. Ele apenas disse onde ir. Vai para o sul, para a estrada deserta. Note isso. Deus não deu o roteiro completo. Ele deu apenas o primeiro passo. Quantas vezes nós travamos porque queremos saber o final da história antes de começar a caminhar? Queremos garantias, queremos lógica. Senhor, eu vou, mas quem eu vou encontrar? O que eu vou ganhar? Vai valer a pena? Filipe não perguntou nada disso. O texto diz simplesmente: e ele se levantou e foi. Há um poder sobrenatural na obediência imediata. A obediência tardia é, na verdade, desobediência. Se Filipe tivesse esperado um dia ou até algumas horas para questionar, o encontro divino teria sido perdido. O Kairós, o tempo de Deus, exige nossa prontidão.
Talvez, neste exato momento, Deus esteja te pedindo para largar um hábito, fazer uma ligação, perdoar alguém ou iniciar um projeto. A lógica diz não, o espírito diz vá. Comente aqui embaixo, eis-me aqui, se você está disposto a obedecer antes mesmo de entender. Imagine a caminhada de Filipe. Quilômetros de silêncio, o sol queimando. O inimigo certamente sussurrou na mente dele. Você ficou louco? Você deixou um avivamento para caminhar no meio do nada? Você perdeu o seu propósito? A dúvida é o pedágio que pagamos na estrada da fé. É muito provável que você, que está me ouvindo, esteja enfrentando esse sussurro agora. Será que eu ouvi Deus mesmo? Por que as coisas ficaram tão difíceis depois que eu decidi obedecer? Mas aqui está o segredo. O silêncio do deserto não significa ausência de Deus. Significa que Deus está limpando o ruído para que você possa ouvir algo novo, algo específico, algo que a multidão não deixaria você escutar. Lembre-se de Elias na caverna. O Senhor não estava no terremoto, nem no fogo. Ele estava na brisa suave. Filipe estava prestes a ouvir a brisa suave no meio daquele calor escaldante. Ele venceu a dúvida, continuando a caminhar, um passo de cada vez. E então, no horizonte, surge uma nuvem de poeira. Não era uma miragem, era uma comitiva real, uma carruagem. O Espírito Santo, o verdadeiro mentor dessa jornada, fala novamente com Filipe. Aproxima-te e acompanha este carro. Veja a precisão de Deus. Naquela estrada deserta passava um homem poderoso. Um eunuco, alto oficial da rainha de Cândace, da Etiópia. Ele era o tesoureiro de um reino. Esse homem tinha viajado mais de 2.000 quilômetros até Jerusalém para adorar. Ele tinha riqueza, tinha poder, tinha acesso, mas ele voltava para casa com um vazio. Ele tinha um pergaminho do profeta Isaías nas mãos. Naquela época, um rolo desses custava uma fortuna. Ele buscava a Deus, mas não o conhecia. Quantas pessoas, poderosas, influentes, ou até mesmo seus vizinhos, têm tudo o que o dinheiro pode comprar, mas carregam um pergaminho fechado no coração. Eles estão lendo a vida, mas não entendem o sentido dela. Deus tirou Filipe do meio da multidão para focar em uma alma, porque essa alma tinha a chave para abrir um continente inteiro. O versículo 30 diz, e correndo Filipe. Ele não andou, ele correu. Isso é cruzar o limiar. Quando Deus te mostra o alvo, você não caminha arrastando os pés, você corre com propósito. Havia urgência, a carruagem poderia se afastar. A oportunidade poderia passar. Filipe se aproxima e ouve o homem lendo em voz alta. Era Isaías 53. Como ovelha foi levado ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Você percebe a coincidência? Não existe coincidência no reino. No exato momento em que Filipe chega, o etíope está lendo sobre o Messias sofredor. Deus sincronizou os relógios. Filipe faz a pergunta que muda tudo. Entendes tu o que lês? Ele não impôs, ele não gritou, ele não julgou. Ele criou uma ponte. Às vezes, tudo o que precisamos para começar um milagre na vida de alguém é fazer a pergunta certa, com humildade. Você entende o que está acontecendo na sua vida? Você entende essa dor que você sente? Curta este vídeo agora, se você crê que Deus vai colocar as palavras certas na sua boca na hora exata.
Isso nos ajuda a espalhar essa mensagem. O oficial convida Filipe para subir. Ali, naquela estrada empoeirada, a carruagem se torna um púlpito. O teste de Filipe agora era explicar o inexplicável. O eunuco pergunta: de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Aqui está o coração do Evangelho. A partir daquela escritura, Filipe anunciou a Jesus. Ele não pregou uma religião, ele não pregou regras, ele pregou Jesus. Ele explicou que aquele cordeiro mudo era o Filho de Deus que tinha morrido e ressuscitado há pouco tempo em Jerusalém, que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Pense no eunuco. Pela lei de Moisés, um eunuco não podia entrar plenamente na congregação do Senhor. Ele podia ir até o templo, mas sempre haveria uma barreira. Ele se sentia excluído, incompleto. Mas Filipe apresenta um Jesus que foi excluído e cortado da terra dos viventes para que todos, inclusive aquele eunuco estrangeiro, pudessem ser aceitos na família de Deus. A barreira caiu. A graça superou a lei. Aquele homem percebeu que o sacrifício de Jesus o incluía. Lembra que falamos de um detalhe esquecido? É esse. Deus enviou Filipe porque aquele homem, rejeitado religiosamente por sua condição física, era aceito no amado. Deus percorre desertos para encontrar os excluídos. A palavra gerou fé imediata. Seguindo viagem, chegaram a um lugar com água. O eunuco, agora tocado pelo Espírito, diz: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Essa é a provação suprema, que se torna recompensa. O homem rico, que tinha tudo, percebeu que precisava se render publicamente. Ele não se importou com sua roupa real, com seus servos olhando. Ele desceu aquelas águas. Filipe o batizou. Ali, no meio do nada, o céu celebrou. Não houve coral, não houve templo, não houve multidão como em Samaria, mas houve um milagre de novo nascimento. O que te impede hoje? Às vezes, esperamos a condição perfeita para nos entregarmos mais a Deus. O eunuco viu água no deserto e aproveitou a chance. Não deixe para amanhã a entrega que Deus te pede hoje. E aqui acontece algo sobrenatural, digno de filmes de ficção, mas real pela Bíblia. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco. Deus transportou Filipe fisicamente para Azoto, a quilômetros de distância. Missão cumprida, retirada imediata. Mas veja a reação do eunuco. Ele não entrou em desespero por perder seu professor. O texto diz: e, jubiloso, continuou o seu caminho. Essa é a ressurreição na vida dele. Ele não precisava mais do homem Filipe, porque agora ele tinha o Espírito de Deus dentro dele. Ele voltava para a África não apenas como um tesoureiro, mas como um portador da glória. Filipe apareceu em Azoto e continuou pregando em todas as cidades até Cesareia. Ele voltou ao seu mundo, mas transformado pela experiência do deserto. Qual foi a bênção trazida dessa jornada? A tradição histórica e os pais da igreja nos contam que esse oficial se tornou o primeiro grande evangelista da África. O cristianismo na Etiópia é um dos mais antigos do mundo, muito antes de chegar à Europa em grande escala. Porque Filipe obedeceu a uma ordem sem lógica de ir para o deserto, uma nação inteira recebeu a luz. Aquela única semente plantada na estrada de Gaza floresceu em uma floresta de fé que dura até hoje.
Sua obediência hoje, no seu pequeno deserto, pode ser a semente para a salvação da sua família inteira. Pode ser o início de um projeto que abençoará milhares. Você não vê a floresta, você só vê a semente, mas Deus vê tudo. Talvez você esteja se sentindo como Filipe antes da viagem, confortável, mas sentindo um chamado para algo desconhecido. Ou talvez você esteja no meio da estrada deserta agora, suando, duvidando, perguntando onde está a água. Eu quero profetizar sobre a sua vida. A sua estrada deserta tem um propósito divino. O seu silêncio está preparando um encontro. Não pare de caminhar, não volte para trás. Deus não desperdiça suas lágrimas nem seu suor. Há uma carruagem vindo na sua direção. Há alguém que precisa exatamente do que Deus colocou em você. Seja sensível. Corra quando Deus mandar correr. Fale quando Deus mandar falar. E confie, porque o Deus que te tira da multidão é o mesmo que te sustenta na solidão. Vamos orar juntos agora? Onde você estiver, feche seus olhos por um segundo. Senhor, obrigado porque os teus caminhos são mais altos que os nossos. Perdoa-nos quando exigimos lógica antes de obedecer. Dá-nos a coragem de Filipe para ir aos lugares desertos. Abre os nossos olhos para ver as oportunidades que preparaste para nós. Usa-nos para levar a água viva a quem tem sede. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde para você. Compartilhe este vídeo no grupo da família, com seus amigos. Vamos espalhar a esperança. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho. No próximo vídeo, vamos descobrir uma outra história incrível que vai fortalecer a sua fé. Comente aqui embaixo. Eu vou obedecer. Deus te abençoe e até a próxima. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Atos 8:36.